Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite é interessante e de seu interesse. Anemia e leucemia. Prevenção e cuidados que você precisa saber. Para falar sobre esse assunto, estão em nosso estúdio as seguintes profissionais. A doutora Leandra Paiva Queiroz, que é hematologista pediátrica. A doutora Franciele Barreto Machado Cândido, que é hematologista e hemoterapeuta. Doutora Franciele Barreto Machado Cândido, nome de princesa. A minha filha, eu pus o nome dela e ela até hoje briga comigo. Ela chama-se Alana Luna Nunes Martins Cardoso Ferreira. Aí o povo nos Estados Unidos enche as tampas dela e fala que você é descendente de rainha. Faltou ainda uns 8 sobrenomes para você. É desse jeito, né? Bom, eu quero começar aqui com a doutora Leandra. Doutora Leandra, anemia, imagina-se que anemia, como se trata de uma, posso chamar de enfermidade? É uma enfermidade, não é? A anemia. É isso mesmo. Não é uma doença, é uma enfermidade. É uma enfermidade. São iguais. Bom, enfim. Poderia ser coisa do passado, visto que a gente ficava assim, pessoa que tinha anemia, no tempo do Jeca Tatu, que ficava lá na roça, sem a devida alimentação, sem devido cuidado. Me parece que isso é mito. A pessoa realmente pode estar anêmica vivendo num condomínio de luxo, não é isso? É isso mesmo. Então, anemia é uma situação que pode ser transitória, congênita, tem várias causas. E é muito frequente em criança, em adulto, em todas as classes sociais. Então, a gente tem que saber a situação que está causando essa anemia, combatê-la, preveni-la, saber identificar, para a gente ficar bem disposta e animada, sem anemia, sem doença do Jeca Tatu. Pois é, doutora, coincidentemente, até parece que eu fiz isso para poder participar do programa com mais categoria, mas eu descobri recentemente que eu estou com anemia ferroprívica, estou no limite, não é? Até o médico me receitou um complemento para ajudar, mas me deu dor demais no estômago. Eu parei de tomar, não aguentei, minhas fezes ficaram pretas, o que era... Mas não, eu tive que parar. Agora vou ver se eu ligo para poder fazer injetável, né? É isso mesmo, gente, para esse tipo de anemia, causa esse incômodo de dor no estômago? O que eu posso fazer, por exemplo, no meu caso, que é a anemia ferroprívica? Falta de ferro, não é isso? Eu olhei os alimentos que eu preciso, beterraba, um monte de coisa. Mas só poderia falar, nesse caso específico, até me interessa, fazer consulta no ar aqui. Aproveitar aqui, né, Franciele, a expertise da doutora Leandra. Mas o que eu devo fazer, além de... Porque eu não dei conta, realmente, de tomar o remédio via oral, porque acabou com o meu estômago. O que eu posso fazer para poder resolver esse problema mais fácil? Isso. A anemia ferropriva, ela é muito comum, não só no adulto, mas muito frequente em crianças, mais do que... Foi estudado que 60% das crianças atualmente têm anemia ferropriva. E tem que tratar, sim. Um dos tratamentos é oral, mas se você mudou o horário da medicação, hoje em dia, esses ferros novos quelados, pode ingerir com um alimento, às vezes melhora um pouco essa intolerância gástrica. Mas assim, se você fez de tudo, não resolveu, tem medicação venosa, sim, para ser feita. Tem, sim. Ela é venosa ou intramuscular? Doutora Leandra, é venosa ou intramuscular? Tem a venosa e intramuscular, mas só que eu prefiro a venosa.
É muito mais rápida o efeito, não fica aquelas manchas escuras na pele, que nós mulheres não gostamos muito não, viu? E o rendimento laboratorial, na minha experiência, é melhor com o da Venoso. Eu não sei da Franciele. Franciele, fala aí. Franciele, eu também... Essa minha consulta, mas ela toma na veia quantas vezes? Uma vez só? Isso vai depender de como estão os exames, né? Quanto mais intenso, porque o organismo primeiro vai acabar com a anemia e depois tem que estocar o ferro. Então, dependendo de como estão os parâmetros, tanto do hemograma quanto o estoque do ferro, que a gente vai calcular como será essa reposição. Já que nós estamos falando desse assunto, doutora Franciele... Posso falar uma complementação da sua consulta? É a minha consulta. Isso serve para o telespectador que tiver esse problema, hein? Vamos lá. Exatamente. Pode falar, doutora Franciele. O que, assim, para as crianças, muitas vezes o problema é um erro alimentar, mas para o adulto é sempre importante a gente pesquisar a causa dessa anemia ferropriva. O porquê que eu estou tendo deficiência de ferro? A gente não tem ferro por 2 motivos, ou porque a gente não come, ou porque perde em excesso. Adulto, jovem, geralmente é excesso de perda. Na mulher, o mais frequente é a menstruação. E segundo lugar mais frequente é trato gastrointestinal. Então, um homem com anemia ferropriva, é sempre interessante a gente investigar trato gastrointestinal, fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, para ver se não está tendo algum sangramento oculto, úlcera, divertículo, né? Porque a anemia vai ser uma consequência. E se a gente não resolver a causa, daqui a pouquinho está com anemia de novo. Bom, no meu caso, eu recentemente, há 5 meses atrás, eu fiz colonoscopia e tudo mais, porque fiz uma operação. Então, eu acredito que seja isso. Bom, o médico está cuidando e vão ver. Eu vou agora ligar para ele para mudar. Mas, esgotando ainda esse assunto, que a senhora falou que é muito comum em crianças, e é uma coisa comum, tanto que aconteceu comigo. A panela de ferro ajuda? Quer dizer, se você comer na panela de ferro... que eles falam, porque nós abandonamos a panela de ferro, por isso que está tendo tanta anemia por falta de ferro. Ela ajuda ou isso é mito? Ajuda, mas não é só isso, né? Lógico que a dieta é muito importante, a panela de ferro vai liberar um pouco de ferro, que vai ser absorvido por via oral, mas só isso nem sempre é suficiente. E quais os alimentos, doutora Leandra, que deve consumir mais? Vamos lá. Natural. Vamos lá, qual deles? Proteína, animaizinhos. São proteínas que têm maior fonte de ferro. Carne, frango, peixe, ovos. Depois a gente entra na história dos veganos e dos vegetarianos. Mas comer proteína é essencial, né? Principalmente crianças, adolescentes, e também os idosos, né, que param de comer proteína. Eu não sei por que eles não... Todos param um pouco de comer proteína. Não sei se eles não gostam, ou enjoam, não sei o que acontece, não, mas é um desafio. E também as frutas, legumes, as fontes de vitamina C, ajuda a absorção do ferro, né? E evitar os alimentos que atrapalham a absorção do ferro. Café, refrigerante, leite, muito leite. Tem criança que toma leite 4, 5 vezes no dia. Não tem ferro que fique no organismo desse jeito, não. Ok. Tá aí a dica da doutora Leandra, muito pertinente, por sinal. Bom, eu vou... aqui. Bom, rapidinho. É verdade que sobremesa contendo leite... logo após as refeições, prejudica a absorção de ferro? É isso? Como a doutora Leandra acabou de citar, né, o ferro, o cálcio do leite vai competir com o ferro na absorção, né? Então, o organismo vai ter que escolher entre um e outro para absorver. Então, associar leite às refeições não é uma boa ideia. Ok. Bom, o Sebron
Como vocês agora já sabem, porque o Sebron já contou isso para todo mundo, mas eu continuo contando, é o único que tem o equipamento de tomografia com inteligência artificial 4D. Olha, é uma melhor definição do tumor, traz mais precisão durante o planejamento da radioterapia e é show, só o Sebron tem. Porque isso é importante para você, o Sebron faz e traz para Goiânia. Sebron Medicina Oncológica, cuidar sempre é o lema. Telefone 3665-0400. E a Unimed de Goiânia não é plano de saúde. O projeto é cuidar de você. Esse é que é o melhor e o verdadeiro plano, e eu recomendo, minha família tem, e sou muito bem tratado. E a Cerrado Acabamento não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Endereço Avenida Mutirão, número 2948, no setor Moema. Telefone 3922-5600. E a Pax Clínica funciona há mais de 40 anos, é um instituto de neurociência destinado ao atendimento de portadores de doenças mentais e pessoas com dependentes químicos, problemas com alcoolismo. Rodovia BR-153, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. Telefone 3282-7040. E a Bandeira Odontologia, com o Dr. Carlos Bandeira, endereço aqui na Avenida Deputado Jamel Cecílio, aqui pertinho dos nossos estúdios, no Jardim Goiás, edifício New Business. Telefone 3281-0647. Eu recomendo o Dr. Carlos Bandeira como grande odontólogo. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião e Debate nessa noite, falando sobre anemia e leucemia. Prevenção e cuidados que você precisa saber. Bom, doutora Leandra, quais são os tipos de anemia que existem? Nós falamos no primeiro bloco, na minha consulta muito bacana que eu fiz aqui, não me custou nada, olha aí. Elas vão mandar a conta depois. Não brinca com mulheres, viu? Mas a doutora Leandra e a Franciele são doces demais. Faz mal para o meu diabetes. Quais são os tipos, doutora Leandra, de anemia? Tem essa ferroprívica que fala. Ferropriva, isso. Ferropriva. É privado de ferro, não é? Né? Isso. Ferropriva, né? É a ferritina baixa, tão falada na ferritina baixa. Então, existe essas, né, por deficiência de ferro. Existem as autoimunes, que são síndrome de Evans, lúpus, pós-infecção. Né? Tem as por sangramento, quem tem coagulopatias, quem tem sangramento gastrointestinal, pode levar a anemia. Tem as doenças congênitas, que são para o resto da vida, talassemias, falciformes, e todas, um compêndio de anemias congênitas que tem. Temos as aplasias de medula, que é quando a medula não funciona. Então, ela não dá só anemia, dá outros tipos. Então, observem que a anemia é um monte de situações que cada caso tem que ser avaliado, né? Então, tem várias causas, como vocês podem ver. É interessante, doutora Franciele, que eu sou do tempo que o exame mais precioso que tinha para saber se estava com anemia, não ia para laboratório nenhum. O médico abria o olho assim, esse menino está com anemia, não é? Minha mãe olhava assim e falava, está com anemia, porque aqui a pupila mesmo, né? Ficava assim, meio amarelada, eu não sei. O médico sabia bem, e era batata. Se mandasse para o laboratório, ele ia saber. Hoje, não sei se o médico, parece que tem médico que não prefere nem encostar no paciente, quanto mais abrir o olho do paciente, né? Mas ainda existem, claro, os bons médicos que tocam no paciente, a gente tem que tocar. Mas esse exame aí de olhar a retina, funciona mesmo? Sim, na verdade a anemia tem as alterações laboratoriais, mas tem as alterações clínicas também, né? Então tem essa palidez cutâneo-mucosa, então a gente vê na mucosa conjuntival esse vermelhinho do olho que está pálido,
né? Muitas vezes os pacientes têm uma pele frágil, cabelos sem brilho, fracos, unhas fracas, apresentam uma queilite, que é uma fissurinha no canto dos lábios, né? A anemia por falta de vitamina B12, por exemplo, a língua fica careca. Então, isso já é um indício, sem a gente precisar de fazer exames complementares, no exame físico a gente já consegue ter essa suspeita clínica, né? Então, eu ainda sou das antigas, que o exame físico é fundamental para o diagnóstico das anemias e de outras doenças também. Mas doutora Franciele, a minha secretária Miriam está dizendo que a língua dela sempre foi careca, nunca nasceu cabelo. Nunca nasceu pelo, não. Nunca nasceu pelo, quer dizer, ela já nasceu com anemia e não sabe. Não. Fica uma hipotrofia, uma atrofia das papilas, né, gustativas, não de pelo na língua, mas desse enrugadinho, desse grossinho que a gente tem na língua, ela fica bem lisinha, igual língua de papagaio. Ah, interessante. Aí está a explicação, tá vendo? Não precisa ter cabelo na língua, não. O que seria horrível, alguém com cabelo na língua. Agora, doutora Leandra, as crianças que têm anemia, ela tem o aprendizado prejudicado ou não? Nossa, tudo prejudica. Tanto o desenvolvimento físico da criança, né? Pôndero estrutural, peso, crescimento, aprendizado, as funções cognitivas da criança ficam todas alteradas. Então, a criança que já nasce com anemia, não trata, não faz diagnóstico, né? E aí tem esses comprometimentos no desenvolver dos órgãos. Então, na primeira infância, está tudo desenvolvendo. Né? O cérebro está desenvolvendo, a visão está desenvolvendo, as funções motoras estão desenvolvendo, e com anemia não tem jeito mesmo de nada desenvolver. Agora, doutora Franciele, a anemia são causas variadas, mas alimentação, a má alimentação é talvez a principal delas, não é isso? A má alimentação? Acho que a doutora Franciele tocou em algum... Não está ouvindo o áudio dela não está saindo aqui para nós. Saiu lá. Agora voltei. Veio uma ligação aqui. Então, a anemia, uma das causas principais é a má alimentação, tá certo? É isso? Sim. Má alimentação. Quais são as outras causas que podem ser imputadas que causam anemia, além da má alimentação? Então, tem a má alimentação, tem a má absorção, a pessoa come, mas não absorve adequadamente esses nutrientes. Hoje, uma forma muito comum são aqueles pacientes pós-cirurgia bariátrica, né, que com a retirada de parte do estômago, é exatamente onde a gente absorve ferro, vitamina B12, então dá essa deficiência. Tem aquelas anemias que são consequências dos problemas da medula, né, que é a fábrica do sangue. Às vezes a fábrica está com problema, seja por uma síndrome mielodisplásica, onde as células são produzidas, mas com defeito, e aí o próprio controle de qualidade da medula vai lá e destrói as células, né? Tem as leucemias também, as doenças hematológicas, os cânceres hematológicos, né? E as anemias genéticas. Alterações genéticas, como anemia falciforme, a talassemia, né? São fatores que causam anemia. Agora, doutora Leandra Queiroz, quer deixar, não sei se dá nesse primeiro bloco aqui, se der tempo, depois se não der a gente fala no segundo, mas é verdade também, meu pai sempre brincava quando a gente estava assim, muito, não queria fazer as coisas, falava, você está com lombriga de porco, está com preguiça, falava que estava com lombriga de porco, tinha que ser de porco. Eu ficava revoltado, porque não pode ser só lombriga, não. Lombriga já é ruim, ainda mais de porco, né? Mas que é a solitária, né? Que era muito comum. Mas hoje, doutora Leandra, pode também a pessoa ter lombriga, que é o nome científico Tênia. Como é que é? Tênia, né? A tênia, né? Tênia saginata, não é isso?
Eu estudei e vou esquecendo. Mas, enfim, a pessoa ter vermes, vamos dizer assim, né? Não tomar um antivermífugo, pode causar anemia? Claro, e antigamente, né, quando não tinha muita higiene, quando as crianças ficavam mais nas fazendas e não tomavam os remédios, comia terra, né, que é um sintoma de anemia, e gerava mais vermes, isso era muito comum. Hoje em dia, assim, é raro as crianças terem, soltarem, né, as lombrigas, que parece aqueles macarrãozinhos, ou coçar o bumbum, acontece. E hoje em dia as mães estão um pouco mais preventivas, né? Elas dão remédio para verme uma vez no ano, como profilaxia, né? Mas isso é uma das causas que tem que ser tratada, sim, e tem tratamento, né? Não, a senhora tocou num ponto em que é esse tipo de verminose, que é a oxiúris, não é? Que é a oxiúris, que era muito comum, que dava uma coceira na parte anal, né? E a criança ficava coçando ali sempre, e as mães antigas já sabiam que isso podia ser essa oxiúris, né? E dava. Então, hoje eu acho que a prevenção está sendo mais eficiente, as pessoas tomam um comprimidinho ali, ponto. Não é como na minha época, que eles davam bolinhas de inseticida. Vocês já viram falar nisso? Não? Vocês muito jovens. O que eles faziam conosco? Eles tinham uma bolinha que punha inseticida dentro dessa bola. Fazia na farmácia de manipulação, punha inseticida mesmo, dentro daquela bola de silicone, não sei o que era a coisa, não era bola, mas punha ali uma quantia substancial de inseticida. Aí, uma vez por ano, a gente saía correndo, subia na guarda para tomar aquilo, mas o pai sabia que estava. E você pegava, tomava 3 bolinhas daquilo. Aí aquilo dissolvia e a inseticida explodia. Era um negócio horrível, você até desmaiava por causa disso. Aí depois alguém com bom senso parou de fazer isso, porque fazia um mal tremendo, mas que matava a gente, os também matava. Mas eu sofri isso na minha tenra infância. Agora imagina por que eu sou louco, né? Certo? Compreensível, tem cabelo. Meu Deus do céu. Eu ouvi falar disso, né? Pois é. Não, nunca ouvi falar disso. Eu também não. Tá vendo que... Olha, hoje em dia nem colocar na tomada remédio para mosquito pode. Pois é. Olha o problema que você vingou, viu, Rosival? Você vingou bem na vida. Veja que a quilometragem e a velhice também é cultura. Isso é coisa do tempo. Isso, sim, é do tempo do onça, mas foram coisas que aconteceram na humanidade. Tem coisas tão absurdas, né? Esses dias eu estava me lembrando, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas eu me lembrei bem, que os fazendeiros, eles recebiam por acabar com os olhos d'água. Você acredita? Acabar com a água que minava, não? Você acaba ali para poder plantar. Recebia um subsídio do Banco do Brasil. Olha que coisa mais ignorante se pensar nisso hoje, né? Vamos para o intervalo comercial aqui, lembrando que a Credijur é a instituição da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens e os menores custos, hein? Telefone 3216-0102, porque faz parte do Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos espalhados pelo país. E o Sebrae de Goiás está há mais de 4 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Águas do Bem. Cadê as minhas auxiliares aqui? Vem cá, minhas aí. Olha, é a Levite. Eles entregam na sua casa. É uma das águas mais alcalinas com menor índice de teor de sódio do mundo. Essa que eu estou mostrando aqui é com gás. Tem um sabor agradável e entrega na sua residência. Telefone 3255-9626. É muito interessante, doutora Leandra, porque como as meninas agora, eu estou colocando elas para mostrarem a água aqui, elas estão fazendo a unha só por isso. Porque antes não fazia. Agora faz, porque corre o risco de mostrar a unha na televisão. Está vendo como mulher é com adrenalina mesmo. Voltamos já já.
Estamos de volta com o tema anemia e leucemia, prevenção e cuidados que você precisa saber. Bom, nos blocos anteriores nós falamos sobre anemia, que é uma boa alimentação, higiene, tomar um antihelmíntico, um remédio para vermes, na verdade, e procurar o médico sempre, porque afeta, sim, o rendimento de crianças, adultos e adolescentes. Então, não é brincadeira a anemia. Agora, a leucemia, doutora Leandra, eu pergunto, como prevenir a leucemia? É possível? Não. Prevenir não tem como. A gente tem como fazer diagnóstico precoce. Porque eu falo que o dia que a gente puder prevenir, a gente tem que fazer um tratamento genético. Então, o genoma já está lá, bem desenvolvido, e aí a gente tem que tratar esse gene para a gente não desenvolver a leucemia. Mas isso aí é para um futuro bem distante. Eu não sei se vai ser para nós. Mas eu acho que esse é o caminho que se dá. Mas o que a gente pode fazer hoje, né, é diagnóstico precoce para que a gente tenha bons resultados, né, no tratamento, não tenha tanta infecção que prejudica, não infiltra tanto a medula com células anormais. Então, o diagnóstico precoce é a alma do problema. Perfeito. Eu não perguntei no outro bloco, mas pergunto agora junto, doutora Leandra. Pessoas que têm leucemia ou anemia não podem doar sangue, pode? Não. Assim, eu queria falar com a doutora Franciele, acabei falando Leandra, mas não tem problema, não, pode responder. Fala, Fran, vai lá. Franciele, vamos lá. Liga o microfone, isso. Ele está ligado. Agora vai. Está me ouvindo? Sim, agora sim. Ela tocou em algum negócio aí. Mas, doutora Leandra Queiroz, pode ou não doar sangue? Assim, quem tem leucemia, o tratamento é receber sangue. Então, não tem como doar, porque o tratamento faz com que tenha muita anemia, que é o objetivo, né, limpar essa medula. Então, o paciente recebe o sangue, né? Agora, quem tem anemia, também não é ideal, seja qual causa for a anemia, não é ideal doar sangue no momento que esteja com anemia. Então, a partir do momento que você resolveu o problema da anemia, você pode doar seu sangue. Isso não é exclusão de doação. Agora, tem umas anemias que são crônicas, anemias que não vão melhorar. Como, por exemplo, anemia falciforme, talassemia, as aplasias. Então, essa não tem jeito de ser doador, né? Agora, as outras causas de anemia ferropriva, que é a mais comum, como a gente estava falando, pode doar sangue normalmente. Por sangramentos, por perdas também, né? Você perdeu, você deu anemia, mas você melhorou aquele sangramento, você tratou sua colite, você tratou seu sangramento do trato gastrointestinal, melhorou a anemia? Você pode doar sangue. Doutora Franciele, que agora voltou, estava anêmica aí na tela. Meu celular não para de tocar. Pois é, você tem que desligar ele aí. Está quase no final. Mas veja bem, é verdade ou não que a taxa de sobrevivência das pessoas com leucemia, a pessoa fala, está com leucemia no máximo 5 anos. Hoje a sobrevida é tão curta assim, é tão apavorante a leucemia, 5 anos a pessoa poderá vir a óbito? Não, a leucemia no geral é uma doença grave realmente, né? A gente tem alguns tipos de leucemia, tem as leucemias crônicas e as agudas. As leucemias agudas são mais graves, precisam de um tratamento mais intenso e mais agressivo, mas a sobrevida melhorou muito nos últimos anos, tanto com tratamento de suporte, com a transfusão, com os antibióticos, quanto com o próprio tratamento em si, que é a quimioterapia, o transplante de medula em alguns casos, né? Então, a leucemia não é uma sentença de morte, né? Tem tratamento e tem cura também. Agora, doutora Leandra, não deixa de ser uma coisa que apavora quando a pessoa descobre. Agora, realmente, o que causa a leucemia? Por exemplo, a gente tem os filhos, e de repente um filho da gente, uma coisa, bom,
está com leucemia, o que que causa? O que que leva a pessoa a adquirir a leucemia? A leucemia é uma doença genética. Então, nasce com esse gene, às vezes 1, 2, às vezes vários genes alterados. Ele fica lá quietinho. Em algum momento, ele começa a produzir células erradas. Por isso que tem leucemia em bebês até idosos. Então, algum momento, dispara esse gene e começa a produzir. Então, é uma doença genética. Alguns fatores, principalmente intraútero, tem se estudado, pesticidas, né, benzeno, que altera na formação do feto, tem propiciado esses genes, alterar os genes e predispor à leucemia. Mas isso é estudado nas crianças e em adultos não tem um fator que predisponha, né, que seja assim, igual os cânceres sólidos, né, de boca, estômago, intestino, que tem muitos hábitos externos que propiciam dar o câncer, a leucemia, infelizmente não. Ou felizmente, né? Doutora Franciele, mas tem algum exame? Porque agora me falaram o seguinte, que é possível você detectar o mal de Alzheimer e até o mal de Parkinson com exames que falam, ó, tá aí o trem, preventivamente vai tratando. A leucemia tem algum exame que fala assim, isso, você tem esse gene, tome cuidado, faça alguma coisa. A ciência já evoluiu nesse aspecto, não? Então, existem alguns exames genéticos, né, que podem determinar as síndromes genéticas hereditárias que favorecem o aparecimento de leucemias, né? Existe a síndrome de Li-Fraumeish, por exemplo, né, que é uma alteração em um gene que conserta o nosso DNA e que ela predispõe ao aparecimento das leucemias. Então, é uma alteração genética hereditária, né, e que pode surgir vários cânceres, inclusive a leucemia, né? Então, existe sim a análise genética. Não só, doutora Leandra, só para arrematar isso aí de uma vez por todas, porque tem gente que fala, e aí o que vocês falaram dá para deduzir que não é verdade, que falta, absurda falta de higiene, quer dizer, aquelas pessoas que, porque por incrível que pareça, tem gente que vive em condições que porcos não gostariam de viver, entendeu? Eu conheço gente que eu fico encabulado da forma que vive, que seria a falta absurda de higiene, levaria a pessoa a ter leucemia. Não é tanto, embora a higiene leva a outras coisas, mas não leva a isso, não é? Não. Higiene, isso aí leva a outras doenças, pode levar a anemias, né? Mas a leucemia não tem em relação com a higiene. E o que tem relação com os fatores... Eu me perdi aqui. Não, mas se a senhora estava falando de fatores, por exemplo, eu quero até arrematar aqui rapidinho, por exemplo, doutora Leandra, quando que o paciente descobre que tem leucemia? Quais são os sintomas mais fadiga? Quais são os sintomas mais comuns para quem tem leucemia? Então vamos lá. Quem tem leucemia, que você tem, assim, uma chance, né, pelo exame de detectar se tem suspeita ou não de leucemia, anemia, então a mucosa bem pálida, o abdômen bem volumoso, principalmente nas crianças, a gente tem um abdômen volumoso, ínguas espalhadas no corpo todo, muita dor óssea, criança que manca, criança que ela chega prostrada, né? Então, ela manca por dor da infiltração da medula, pode ter sangramentos roxos, petequias no corpo inteiro. Isso é uma característica da anemia aguda. Da crônica, não. A crônica, ela pode vir, ela é mais insidiosa, mais lenta, então, às vezes pode ter aumento do volume abdominal, né? Mas um diagnóstico que um hemograma, assim, feito, é um achado, geralmente, nas leucemias mieloides crônicas dos adolescentes. Ok.
Bom, doutora Franciele, você está dizendo que tem quantos minutos aqui? Já tem que ir para o intervalo. Ah, é? Tem que ir para o intervalo? Bom, eu tenho uma pergunta que queria fazer, mas vamos intervalo. Nós temos mais um bloco? Ainda bem. Quero lembrar que a Joyce Barbearia é aquele templo do homem moderno. Ali você deixa a sua barba bem feita, você faz seus cabelos. É um ambiente totalmente pensado para o homem moderno. Rua 1123, quadra 225, no setor Marista. Telefone 3988-6223. Nós voltamos já. Doutora Franciele, nesse último bloco, sendo para a senhora dar algumas instruções para o telespectador, que nós não falamos ainda, para poder evitar ou tratar do que nós falamos que é anemia e leucemia, quais são as instruções que a senhora colocaria como mais importantes? Ligar o microfone. Ligar o microfone é muito importante. Ah lá, doutora Franciele. Ah lá. Pronto, doutora Franciele? Não, está saindo. Não está saindo, não tem som aqui no nosso. Essas coisas acontecem muito. Ah lá. Pronto, vamos ver se a doutora Franciele consegue. Não deu som para ela. Vai para a doutora Leandra. Doutora Leandra, quais os conselhos que a senhora daria? Bem, primeiro ponto, anemia não vira leucemia. Isso é um mito muito comum, um medo que as pessoas têm. Então, não é anemia que transforma em leucemia, isso tem que deixar bem claro para as mães, e se um dia você deu anemia, não quer dizer que você vai ter leucemia. A leucemia, ela pode ter anemias, né? As agudas terão com certeza, as crônicas às vezes não. Então, você vê que é uma relação importante, mas uma não liga, não é consequência da outra. E o outro ponto que é bem importante é que um hemograma que você faz em qualquer lugar, né, que interior, qualquer lugar, qualquer sinal de anormalidade, de fraqueza, de indisposição, mudou o comportamento, tanto da criança quanto do adulto, um simples hemograma pode ser importante para a gente fazer a suspeita de uma leucemia. Doutora Franciele já está com voz? Deu certo isso, Franciele? Ela não consegue pôr som no computador dela. Que coisa, não? Eu tenho que chamar minha filha. Aí, agora ela conseguiu. Vou tirar o Doutora Franciele, dou uma instrução, nem respira mais, viu? Não toque nada, nem respira. Não bagunça, não. Porque eu sou assim. Essas coisas que agora nós fomos obrigados a nos compactuar com elas realmente geram esses problemas. Nós somos uma geração que está todo mundo aprendendo a fazer as coisas remotamente. Acontece isso com todo lugar, não é? O computador tem vida própria, né? Tem vida própria. E alguns ficam de mal com você, ficam com raiva da gente. Nada, né? Eles surtam, olham para a gente, se eu não gostei de sua cara, não vou funcionar. Pronto. Mas, doutor Franciele, o que nós não falamos aqui que a senhora acha importante dizer para o telespectador? Então, os exames de rotina, né, são fundamentais. Lógico que agora a gente está num período crítico para a gente ficar circulando desnecessariamente. Né? Mas é importante os exames de rotina, é importante prestar atenção em si mesmo, achou que tem alguma coisa diferente, que persistentemente está alterado, procurar um médico para fazer uma avaliação geral, né? Como a doutora Leandra falou, um hemograma vai nos dar o indício, a suspeita de uma leucemia, de uma anemia ou de outras alterações do sangue. Uhum. É interessante, doutora Leandra, aqui fazendo um programa, eu fiquei pensando nisso. Sabe o que falta no mercado do Brasil, na área de medicina, tudo? Seria, sabe, um centro de check-up, um VaptVupt check-up. Porque hoje, sinceramente, você vai fazer um check-up, você tem que fazer um check-up anual. Você precisa de 90 dias, 3 meses, tire 3 meses de férias para fazer check-up. Porque você vai num lugar, vai para outro, trânsito infernal, aí tem gente demais lá,
tinha que ser um lugar que você vai fazer check-up, seria igual o VaptVup, você faz tudo ali, naquele mesmo lugar. Porque você faz num lugar, faz no outro. Eu recentemente tive que fazer um check-up, que tem que operar de catarata. Gente, o que eu não consegui ainda terminar meu check-up, porque é coisa demais. Agora eu estou tentando marcar. Eu acho que preciso de um centro de check-up. Não sei se é possível. Não. Lá no Sebron, você passa pelo cardiologista, hematologista, urologista, faz exames de sangue, imagens, tudo. Tudo. Você não foi no Sebron. Eu devia ter ido para o Sebron. Mas a gente, correto. Olha como foi bom a senhora falar isso, porque o Sebron, embora seja um centro de excelência no tratamento de leucemias e câncer de toda a natureza, fica-se a impressão que é para esse tipo de coisa. Então, quer dizer que esse check-up, que não é de câncer, nada, também se presta a ser feito no Sebron. Pronto. O que eu queria, eu já tinha, não sabia. Tá vendo? Prevenção é nosso lema. Eu devia ter ido para o Sebron, não é? Encontrava a doutora Leandra, com esse bom humor dela, a doutora Francisca também, porque o pessoal do Sebron, todo mundo trabalha com bom humor tremendo. Agora, mau humor, doutora Leandra e Franciele, mau humor, eu descobri que, sinceramente, eu acho que tem... Eu sei de umas 10 enfermidades que são inerentes ao mau humor. Gente mal-humorada tem gastrite, úlcera, tem mau hálito, tem... Olha, eu estou errado. Eu nunca vi... parece que o mau humor, ele é uma coisa que causa problemas, né, doutor Franciele? Ou estou errado? Com certeza. Pensamento é energia, né? A gente está de bom humor, acordar alegre. O dia que a gente tiver meio borocochô, coloca uma musiquinha animada... dança de frente do espelho e o mundo sorri pra gente. Com certeza, eu super acredito nessa energia, né? A gente escolhe ser feliz. E as doenças... eu vejo, né, pacientes em quimioterapia, às vezes aquele paciente que está reclamando de tudo, que tudo está ruim, todos os efeitos colaterais da bula acontecem com ele. Né? E aquele que leva no bom humor, na procura da cura, ajuda demais. Eu estou até aqui imaginando a doutora Franciele dançando em frente do espelho de manhãzinha, assim, com aquela maior alegria do mundo. Leandro, que ela vai se sabe. Doutora Leandra, cada pessoa lida com essa coisa do mau humor, do bem humor, de uma forma. Eu tenho uma secretária muito boa aqui, que quando ela está de mau humor, briga com o marido, eu não sei, ela faz um negócio bacana que resolve o problema da vida dela. Ela desconta em mim. Então, ela desconta. Aí ela apronta todo tipo de sacanagem comigo no ar e ela termina o programa feliz. Ela chega mal-humorada, mas o fato de me torrar faz com que ela se sinta feliz. Pode, doutora Leandra? Pode. A gente acordar mal, né, um dia ou outro, é super comum. Não pode fazer com que essa rotina do mau humor toma conta da gente. Então, se for, vou descontar no marido, vou fazer uma ginástica, vou ali meditar, tá tudo valendo. O importante é a gente ficar bem com a gente mesmo. Não, mas eu acho que ela tá certa, não precisa bater, né, e nem ofender, mas o resto tá tudo certo. Esses dias ela falou assim, eu vou mudar meu nome para saco de pancada, porque nunca vi, todo mundo quer bater em mim. Político, quando eu falo uma coisa que não gosta, eles querem bater em mim, o empresário quer. Aí a minha secretária, eu saco de pancada. Uma aqui, eu estou contando coisa no ar, viu? Eu vou na delegacia dos jornalistas e radialistas maltratados. Zé da Penha, é o Zé da Penha. Aí, doutora Leandra, uma das maldades preferidas dela é escrever o nome do convidado errado. Porque a gente está ali, você olha e fala assim, seu cérebro fala o seguinte, eu sei que era a doutora Leandra, mas ela escreve lá Mortícia da Silva, qualquer coisa assim, bem absurdo. Aí eu falo, não, do certo, eu que estou errado. Aí eu fico lendo lá o nome da pessoa errada e eu falo, muda aqui, ela deixa lá uns bons minutos para me sofrer, falando o nome
do computador. Não, É pegadinha. pensar que eu que sou gagá, né? É brincadeira, né? Ela me protege muito, mas eu falo que ela desconta em mim. Bom, eu quero agradecer aqui a doutora Leandra Queiroz mais uma vez. Eu acho que as pessoas precisam procurar os bons médicos. A doutora Leandra aqui, eu até tive uma lição, porque realmente eu não sei por que a excelência do Sebron para o tratamento da oncologia e diversos assuntos ligados à leucemia, etc., é tão boa que a gente não fica pensando que é para essas coisas de preventivo, quer dizer, eu não tenho nada, eu só quero saber se prevenir, não é verdade? Então, ali é um centro de excelência para prevenção. Na próxima vez que for fazer o check-up, não vou sofrer mais. Eu vou direto lá para o Sebron. Doutora Franciele Barreto, que tem nome de princesa, né? Olha aí, Franciele Barreto. Chique, né? Muito obrigado. Na próxima vez que a senhora comparecer, faz um cursinho de ligar e desligar o computador com som. Olha aí, que coisa. Está vendo a maldade minha também? Tem que trazer minha filha aqui para acompanhar. Eu disse aqui, a minha menina de 8 anos, ela vai lá e mexe em tudo. Fala, pai, não faz isso aqui. Porque isso para eles é rotineiro. Rotineiro. Muito obrigado a vocês. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano.